Aula do dia 12 de janeiro de 2021, período 2020.1, disciplina Estatística Básica para o curso de Zootecnia. Estamos vendo análise de regressão linear simples. Vou completar aqui. Rapaz, já estou escrevendo. E é esse escrever que faz o programa não querer gravar. Eu vou evitar, viu, pessoal? Bom, segundo Hoffman e Vieira, para nossa não surpresa, mas para a gente comentar, essa Vieira aqui é uma mulher, chama-se Sônia. Ela é uma matemática, no caso se inclui a estatística, uma das poucas que envereda por esse lado da matemática. Muito poucas. Você pode ver aí na história da humanidade, pouquíssimas mulheres vingaram na área da matemática. Constam que a primeira delas foi a mulher de Einstein, que era quem fazia os cálculos para as teorias que ele desenvolvia. O nível de inteligência dele era muito alto, então ele desenvolvia uma teoria, ele tinha certeza daquilo, mas tinha que provar. E quem provava matematicamente era ela. Numa época em que a mulher era talhada para casar, para procriar, sequer tinha direito a voto, a voz, a cargos, né? E só se soube disso com a separação dos dois, em que ela disse que a matemática das teorias dele era ela. Mas vocês vão ver que nos livros que vocês leem, nos artigos, para onde você se vira, quase todos os autores são masculinos. Isso tem a ver, inclusive, com genética, que teoricamente aí a psicologia, a psiquiatria, a neurociência diz que vocês, mulheres, têm uma dificuldade natural de desenvolver esse raciocínio matemático. E isso não foi por acaso, foi que vocês foram alijadas dessa área, né, da área da ciência. Toda a vida os homens eram para estudar, as mulheres para procriar. Quando vocês foram aparecer, já foi agora, já 2000 e alguma coisa, 2000 alguma coisa não, 1000 e tanto depois de Cristo, quando vocês começaram a ter direito, começaram a ter voz, e aí a ter estudo, a participar de universidade, assim por diante. Então, evolutivamente, os homens sempre chegaram primeiro. Só para um pequeno comentário. Pois bem, em uma análise de regressão linear simples, né, por que linear simples? Porque você você quer saber como uma variável chamada independente x exerce função ou efeito sobre a outra variável chamada dependente y. Observe, Ayrton, y é aquilo que você está medindo nos animais. O que você está medindo nos animais depende daquilo que você está aplicando na ração, ou no vermífugo, ou no inseticida, aquilo que você está aplicando. Então, o que você está aplicando é a variável independente, que exerce influência naquilo que você está medindo. Essa é a variável dependente de x. Assim você diz, eu não vou escrever, mas você diz que y é igual a f, abre parênteses, x. Y função de x. Por isso que eu disse que você já chegou aqui sabendo regressão. Porque isso é simplesmente a equação da reta. Certo? Pois bem, a equação da reta, obviamente, pressupõe uma reta. Então, quando você faz uma pesquisa e você está, por exemplo, colocando aqui percentuais de proteína numa ração e medindo o rendimento de leite de uma determinada vaca, uma determinada raça leiteira, né? Você está mostrando aqui, ó, à medida que aumenta o percentual de proteína, ou melhor, aumenta a quantidade de um produto aqui, vou esquecer o que é, para vocês ficarem livres para pensar o que quiserem. Então, à medida que você aumenta um produto X que você está pesquisando, esse produto exerce um efeito Y, em Y. E esse efeito pode ser ascendente, pode ser descendente. Por exemplo, se você está testando vermífugo, quanto maior a dose, menor é a concentração de vermes por 100 gramas de fezes, né? Quando a gente coleta as fezes do animal para análise, eles fazem número de ovos e larvas do verme por 100 gramas de fezes. Então, quanto maior a dose do vermífugo, menor a concentração de vermes
por 100 gramas de fezes do animal. E aqui você está colocando mais concentrado na ração. Quanto maior a concentração do concentrado, maior o ganho de peso, certo? Ou pode acontecer uma reta, minha colega Clara e Maria Clara, a reta pode ficar assim, ó. Por favor, tentem enxergar comigo essa reta aqui, ó. Ela pode ficar assim, ó, plana. Por que ela está plana, paralela ao eixo X? Quer dizer que aquele produto que você está testando não exerce influência naquilo que você está medindo. É como se você estivesse testando o uso de, suponhamos aqui, pedaços de bananeiras e ganho e desempenho leiteiro nas vacas. Será que se eu cortar, eu colher a banana, aí pego o pé de banana com folha, com tudo, picoto em pedaços bem pequenos, coloco nos coxos para os animais comerem à tardinha. De manhã vai ter mais produção de leite, né? Então eu dou para cada animal 10 quilos, no outro dia, aí ou 20, ou 40, ou 80, ou 160 para aquele rebanho. Quanto eu deveria dar? Será que quanto mais leite, ou faz inibir o leite? Quanto mais eu aumento aqui, mais cai a produção de leite. Ou não altera nada. Estou aumentando o X, mas o Y continua paralelo. Bom, teoricamente, você nunca fará um experimento para ficar fazendo figa para dar certo. Você já faz um experimento para comprovar a sua teoria. Você já estudou fisiologia, já estudou nutrição de ruminantes, já estudou a composição do alimento. O que você vai é só provar para a sociedade que quanto mais você dá desse alimento, maior ele tem um desempenho do animal, né? Então você não vai testar algo que por acaso não vai dar certo. Nós pesquisadores e pesquisadoras, quando vamos testar algo, a gente já sabe que vai funcionar. O que a gente só quer é provar para a ciência ou para o produtor, certo? Você já estudou, não se esqueça que você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado naquela área, certo? E se você é apenas um estudante de zootecnia, o seu orientador tem doutorado naquela área. Então ele não vai testar, por exemplo, extrato de uma determinada planta para controlar verme, e aí quando vai aplicar, não deu nada, os vermes continuam do mesmo jeito, o animal até morreu de verme. Não, senhor. Ele já estudou, já testou isso em laboratório, em placa de Petri, colocou placas de Petri, 5, 6 placas de Petri com os vermes, outras 5, 6 placas de Petri com os vermes, onde você aplica água em um e extrato no outro, e viu que aquele extrato mata. Agora você quer apenas dosar. Você já sabe que funciona. O que você quer saber é 20 ml, 40 ml, 60 ml, 80 ml. Precisa diluir ou não precisa diluir? Qual é a concentração ideal? Mas você já sabe que funciona, certo? Então só lembrando que a gente não faz pesquisa e fica torcendo para dar certo, não. Ela vai dar certo. Vai dar o que você pensou. Agora você vai dimensionar, quantificar isso para expor para os produtores. Aquele vermífugo está lá dizendo 1 ml para cada 50 kg de peso vivo. Quem já leu o vermífugo sabe disso. Então, por que é 1 ml para cada 50 quilos? Alguém já testou 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml e viu que 1 ml mata os vermes, 2 também, 3 também, 4 também. Então, para que aplicar 2, 3, 4? Aplica 1. Certo? Pois bem. Então, pessoal, nosso papel aqui é mostrar para vocês como encontrar a equação e achar este gráfico. Essa bolinha que vocês estão vendo aqui no meu mouse pensando, já é mostrando que vai ter um problema aqui na gravação, certo? Mas vamos torcer. Pois bem, então pode-se observar neste caso aqui, ó, que x explica grande parte da variação em y, certo? A parte da variação em y não explicada é atribuída ao acaso. Professor, por que a reta não está unindo os pontos? Ó, se eu unir os pontos fica assim, ó, aí não é uma reta. O que é esta reta? Esta reta está dizendo assim, que quando aumenta x, aumenta y. Por que os pontos não estão em cima da reta? Se estivesse em cima da reta, quer dizer que seu experimento é perfeito. Quem faz experimentos perfeitos? Deus, né? Então você não é Deus. Você sabe que as coisas acontecem também com um pouco de acaso. Não é? Você vai dizer para o produtor, coloque o vermífugo tal
que ele vai controlar suas verminoses. Aí ele faz análise dos vermes nos animais, constatou o verme, aplica o vermífugo que você recomendou, na dose que você disse, manda fazer análise de novo. E sempre um ou outro animal continua com, não com a mesma quantidade de vermes, continua com verme. O que é isso? É acaso, né? É obra do acaso. Nem sempre tudo é 100% perfeito, certo? Por isso que muitos produtores, ao invés de colocar 1 ml para cada 50 kg, um animal de 400 kg deveria receber quanto? 400 por 50 dá 8, né? Ele deveria receber 8 ml de um produto. Aí o que ele diz? Aplica 10. Aplica 10 porque quanto mais melhor. Cuidado, porque a gente diz para o produtor, cuidado que vermífugo e veneno são a mesma coisa. O que muda é a dose. Né? O vermífugo está na dose e na concentração certa para causar um certo mal-estar naquele touro, mas o verme que está ali dentro vai morrer por causa da diferença de corporal, obviamente, e da concentração desse produto. Mas se você dobrar a concentração, pode atingir uma dose que vai desfavorecer o touro a ponto de matá-lo ou fazê-lo sofrer muito com aquele excesso. Eu gosto de contar isso porque meu cunhado, uma vez, dobrou a dose de um vermífugo nos seus cabritos. Quando ele estava no 30º, já tinha 11 caído no chão. E dos 11, aliás, tinha 21. E quando ele aplicou o 30º cabrito, tinha 21 caindo bêbado lá para longe. Todo mundo, eita, os cabritos estão morrendo, e ainda morreram 11 dos 21. Certo? Aqueles maiorzinhos foram escapando, os menores morreram logo, porque a dose ficou superdimensionada. Bom, mas muitos produtores fazem isso. Ah, esse vermífugo aqui é na boca, é oral. Lá está dizendo 3 ml para uma vaca desse tamanho, eu vou botar 6. Aí bota 6, ele não sabe, a vaca não fala, mas ela sentiu-se mal, passou a noite com um pouco com mal-estar, sentiu-se sem apetite, mas não morreu. Né? Não morreu porque a dose não foi letal. O fato é que, quando você diz que x, a equação está explicando a variação em y, é dizendo que grande parte do que acontece no animal ou naquilo que você está pesquisando, medindo, foi por causa do produto que você aplicou. A outra coisa foi por acaso. Por quê, pessoal? Observe, se você botar animais só a pasto, eles vão engordar. Mas se você colocar, além do pasto, um pouco de ração, eles vão engordar mais. Agora, todos os animais vão engordar do mesmo jeito, mesmo consumindo a mesma quantidade de água e ração? Não. Vão ter as suas variações por conta do acaso. Por isso que, quando a gente faz o modelo de regressão, ou seja, a parte matemática que vai explicar o fenômeno, tudo que eu estou dizendo está escrito aqui, vocês podem ler depois. Você fala assim, ó, que aquilo que você está medindo no animal, que é esse Y aqui, ó, é igual ao que ele já produz normalmente, somado ao que ele irá produzir se você aplicar X e mais ainda o efeito do acaso. Isso aqui chama-se é o erro experimental. Coisas que acontecem na pesquisa que você não sabe explicar. Eu defini como erro, pessoal, algo é variação do acaso, variação aleatória. Muita gente chama erro, outros chamam resíduo, outros chamam erro residual, variação aleatória, variação do acaso, acaso ou simplesmente erro. Então tem todos esses nomes quando aparecerem por aí nas palestras, nos congressos, que estão falando do acaso na tua pesquisa. Então, por que os animais estão engordando? Porque eu estou aplicando, porque eles já engordam mesmo. Mas e se eu aplicar um determinado produto? Eles engordam mais. Mas além do produto que está fazendo eles engordarem, tem ainda o quê? A genética, o ambiente e o acaso. Por que o acaso? Pessoal, se eu coloco 1000 kg de ração para 1000 animais, será que cada animal comeu 1 kg? Não, eles disputaram vaga no coxo, disputaram com socos, um deles chegou atrasado para comer, outro, e assim por diante. Tudo aquilo está como variação do acaso. Bom,
Mas se você errar tecnicamente, isso vai para o acaso, só que não é acaso. Foi você que falhou. O que é acaso? Algo não intencional, de origem desconhecida, não controlável. Se tem muitos animais para pouco coxo, foi você que errou ao não disponibilizar na técnica a distribuição de tantos metros lineares de coxo para cada animal, ou tantos animais para cada metro linear de coxo. Então é claro que você tem que ter isso dimensionado. Aqueles coxos que você vê nos grandes criatórios de gado para confinamento. Você vê lá aquela dimensão de coxo. Pessoal, por que não tem 10 km de coxo? Porque se descobriu que aquilo é inviável. Então você faz o quê? Lotes. Lote de tantos animais com tantos metros de coxo. Aí separa por cerca, lote de tantos animais, separa por coxo. Evita essa briga pelo alimento. O trator vem distribuindo o alimento. Os primeiros já estão comendo, o trator vai distribuindo, tem aquela confusão. Então, primeiro distribui o alimento, depois libera os animais. Naquela disputa. Tudo isso é controle zootécnico. Técnica. O que você vai manejar para dar o maior conforto para os animais consumirem, melhor para o animal. Mas o que é que você está medindo mesmo? Eu estou medindo ganho de peso em função de um determinado produto que eu estou aplicando na ração, ou a própria ração. O que é beta zero? Se eu não aplicar aquele produto, se o X for zero, 0 vezes beta 1 é zero. Vai produzir algo. Os animais vão ganhar peso normalmente. Lá na estatística, lá na matemática de ensino médio que você cursou, isso aqui eu não vou escrever, mas lembrem-se, y era igual a ax mais b, a minúsculo x mais b. Quem era o a? Ele dizia que era o coeficiente angular. Aqui o a será chamado de beta 1 e o nome dele é coeficiente de regressão. E lá o b, aqui será chamado de beta 0. Quem é? Lá o b era constante da equação da reta. Aqui é a constante de regressão. Quem era o b lá na equação? É a constante. O que é beta 0 nesse gráfico aqui? Aí você está lembrado aí deve estar se lembrando. É o ponto onde a reta intercepta o eixo x. Ó. Vou seguir aqui, ó. Seguir aqui, dá bem aqui assim, ó. Então aqui é quem? É o beta 0 na regressão, é o b lá na equação da reta do ensino médio. É o ponto de interseção entre o eixo y e a reta, que é o y chamado de ordenadas, certo? Pois bem, e quem é o beta 1, professor? Quem é o a da equação da reta, que agora vai ser chamado de beta 1? Aí tentem se lembrar. Você pega essa reta x aqui, eleva ela bem para cá, ó, e beta 1 é o ângulo formado entre essa reta aqui, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, essa reta imaginária, esse ângulo aqui. Quanto mais esse beta é grande, mais esse ângulo é aberto. Quer dizer, maior é o ganho em y em função de x. Se essa reta for um pouquinho mais baixinha aqui, ó, o ângulo beta 1 é pequeno. Então, quando eu aumento o x, aumenta y, mas aumenta timidamente. Eu estou me fazendo entender, Maria Clara? Por favor, responda. Alguém? Tá dando para entender, professor. Obrigado. Eu preciso saber se eu estou sendo ouvido, porque senão eu estou falando aqui sozinho. O aluno botou seu ícone e foi embora, ou então a linha caiu e eu não estou sabendo. Sejam rápidos, é só pegou, cursou, Tá dando botou. Pois não? Tá dando para ouvir, professor. Tá dando para entender. Muito bem. Às vezes a demora um delay que dá entre a sua mensagem chegar para a gente e voltar para o senhor. Muito bem. Obrigado. Tá. Pois bem, então, reprisando, o beta 0
é o ponto que a reta intercepta o eixo X, o Y, e o beta 1 o ângulo formado entre essa reta e a reta paralela ao eixo X. Se essa reta aqui, ó, da equação for paralela, não tem ângulo. Se não tem ângulo, não tem beta. Se o beta for zero, 0 vezes x é zero, então o animal não está reagindo àquilo que você está testando. Então você está testando um produto e o comportamento de Y não está variando. Portanto, aquele produto não faz influência nenhuma, não surte efeito naquilo que você está medindo. Nós dizemos que não houve efeito de X em Y. Mas, se esse efeito ocorre, seja para mais ou para menos, você está dizendo que quanto maior X, maior o Y, ou quanto maior X, menor o Y, certo? Portanto, você tem uma equação que vai dizer como funciona esse fenômeno. Pois bem, vamos para a parte prática. Isso aqui tudo já foi dito, é só você ler depois, e é importante para você responder perguntas teóricas em concursos, em entrevistas para mestrado, ou até mesmo para entender numa palestra, num seminário, num congresso, num simpósio. Bom, observe que aqui você tem beta 0 e beta 1, e aqui é o modelo, e tem o erro. Aqui você tem um chapeuzinho. Esse chapeuzinho indica que você está lidando com uma pesquisa, que portanto você está estimando algo, certo? Em função da sua pesquisa, você está aplicando X e vai estimar o resultado de Y. E vai dizer, na minha pesquisa, quando eu apliquei tanto de X, eu obtive tanto de Y. Então, eu estimo que os produtores que fizerem uso desse X por aí afora, nesse Brasilzão, vai obter algo semelhante. Então, observe, estimativa quer dizer que pressupõe que não é certeza, mas é algo muito próximo do que você está propondo. Se eu disser, quanto maior o teor de concentrado na ração, maior o teor de gordura no leite, na minha pesquisa eu estou dizendo que eu estou estimando, mas eu posso dizer, todo produtor que usar mais concentrado na ração terá mais gordura no leite. Então isso aqui é para a população, isso aqui foi o que eu tirei da minha pesquisa. A pesquisa é uma amostra que vai dizer como funciona no todo. Você não faz pesquisa, pessoal, para dizer, né, na minha pesquisa, na minha amostra foi assim. Não, você faz uma pesquisa e diz, como na minha pesquisa foi assim, recomendo que o produtor faça uso dessa técnica, pois vai surtir o efeito esperado. Certo? Você afirma. Professor, mas não tem uma margem de erro? Mesmo assim você afirma. E vocês viram no começo da disciplina que você vai afirmar já dizendo qual a probabilidade de você estar errado naquilo que está afirmando. Normalmente nós trabalhamos com alfa igual a 5%. Quer dizer, aquilo que eu estou pesquisando, eu consulto tabelas, eu consulto testes estatísticos e digo que com 5% de chance de estar errado, eu posso afirmar com base na minha pesquisa que quanto maior concentração de concentrado na ração, maior o teor de gordura no leite. Aí os produtores vão fazer uso disso, vão descobrir que realmente é assim e vão continuar usando. Por isso que vai evoluindo a produção de leite e a produção de gordura no leite. Bom, mas tem produtores de leite que vão chegar na sua casa, na sua empresa, ou na Embrapa, ou na universidade, ou na sua empresa privada, e vai dizer, doutora Clara, as vacas minhas continuaram produzindo leite igual. Né? Não se esqueça, de cada 100 produtores que fizerem uso da sua tecnologia, 5% deles poderão não ter o efeito esperado. Está dentro da probabilidade do acaso de estar errado. Então, aquele produtor foi alguém que usou as técnicas que você propôs e que, por um acaso, não deu certo na empresa dele. Certo? Que acaso é esse? Acaso já está dizendo, é algo que você não pode, não tem como explicar,
não intencional e de origem desconhecida. Senhor produtor, você usou a técnica exatamente como eu lhe disse, animais de raça tal, ração tal, usei, doutor, usei tudo direitinho, mas você está numa palestra e de repente levantam 20, 30 produtores de leite dizendo assim, pois no meu deu. Pois no meu deu. Aqui deu tudo ótimo. Doutora, está de parabéns. A tecnologia que você está propondo foi ótima. Aí esconde aqueles 3, 2, 4, 1 que porventura não tiveram o sucesso esperado. Okay? Por isso, existe sempre uma probabilidade de você estar errado ao afirmar o uso de um produto. Mas não se esqueça, se 5% é a chance de estar errado, 95% é a confiança de que você pode afirmar que aquela prática realmente conduz a uma boa resposta. Qual é o nosso papel? Encontrar beta 1 e beta 0. Igual lá na matemática do ensino médio que você viu, que era encontrar o A e o B. Lá você dizia, responde um sistema de equações normais, isola um para achar o outro, e depois volta na equação, aquele mesmo processo. Então, acha o A e com o A acha o B. Aqui acha o beta 1 e com ele acha o beta 0. Como? Então aqui está a maneira que o estatístico usou para chegar a essas fórmulas, mas nós vamos direto para o uso da fórmula. Né? Aqui, o sistema de equações que ele resolveu, isolou o beta 1, jogou na equação de novo, isolando no beta 0, joga na equação, achou o beta 1, depois que acha o beta 1, joga lá e acha o beta 0. Então, o beta 1 é encontrado por essa fórmula, aqui, tá aqui, beta 1 é a soma de produto XY dividido pela soma de quadrado dos desvios de X. Quem é soma de produto XY? Você já viu isso na correlação. É o somatório de XY soma, menos a soma de X vezes a soma de Y, dividido pelo tamanho da amostra que você está fazendo. Dividido por soma de quadrado do desvio de X. É somatório de cada valor de X ao quadrado, menos a soma de x ao quadrado pelo tamanho da amostra. Isso aqui, pessoal, relembrando, Ayrton, é aquela mesma situação. Cada elemento menos a média é um desvio. Eleva ao quadrado e soma. Soma de quadrado dos desvios. Ou você faz por aquele caminho ou por esse, já mostramos isso várias vezes. Achando o beta 1, você acha o beta 0. Como é que acha o beta 0? Olha, o beta 0 está dizendo aqui pela fórmula que é a média de y menos o beta 1 que você achou vezes a média de x. Então, o que é média de y? Se você tinha 15 bois, soma os 15 bois e divide por 15. Se você tinha 5 bois, soma os 5 e divide por 5. Se você tinha 5 doses de ração, então soma as 5 doses e divide por 5. Ração, a dose da ração é o x. O y é o que você está medindo no animal. Então é o teor de leite. Pega todo o teor de gordura das vacas, soma e divide. Achou a média do teor de gordura. Pega a ração que você aplicou, soma as doses que você aplicou, divide. Com esses valores você acha beta 0. Achando beta 1 e beta 0, você põe na equação. E você tem aqui a equação que explica como o teor de gordura reage para as doses crescentes de concentrado na ração. Certo? Aí você vai dizer para o produtor, quanto mais você aumenta o concentrado na ração, mais gordura você vai ter no leite. Se você não colocar nada de concentrado, vai ter gordura no leite. As vacas lá na mata estão pastando e tendo gordura no leite. Mas se você começar a dar ração para elas rica em concentrado, vai ter mais gordura no leite. Certo? Isso interessa a você, produtor? Interessa, porque o laticínio para o qual eu vendo leite paga por teor de gordura. Quanto mais gordura no leite, ele paga um pouquinho mais caro pelo litro, porque ele vai tirar esse excedente e produzir manteiga. Certo? Mas se o laticínio não paga por isso, recebe o leite pronto, para que esse produto? É melhor aumentar o teor de proteína, porque quanto mais proteína, mais leite. Né? Então, é melhor ter mais leite do que mais leite com gordura, já que o laticínio te paga por litro de leite. Né? Isso vai depender de quê? Do
do que o produtor está como objetivo na sua granja leiteira. Pessoal, mas o produtor pode fazer a seguinte pergunta: doutora, e se eu usar uma ração com... Vamos supor que você testou, meu caro Ayrton e Maísa. Vocês estão testando assim, ó, 0% de um modificador orgânico. É uma substância que se coloca na ração para aumentar o apetite do animal, para aumentar a digestibilidade da ração, uma série de componentes que ele age para que o animal tenha um maior desempenho naquilo que está produzindo, seja leite, carne, ovos, assim por diante. Pois bem, então você está testando 0 de modificador orgânico, sem colocar modificador orgânico, 2%, 4%, 6% e 8%. E aí você diz, quanto maior essa dose, melhor. O produtor pode perguntar, e se eu colocar 15%? Não se esqueça, Clara e Maria Clara e Maísa, você testou 0, 2, 4, 6 e 8 na sua pesquisa. Se o produtor perguntar, e se eu usar 15, você não testou. Senhor produtor, não posso te afirmar o que vai acontecer, porque eu só testei até 8. Mas entre 0 e 8, se o senhor perguntar, eu uso minha equação para dizer. Por isso o nome regressão, algo que você pode retornar e fazer uso. Se eu estou dizendo que eu testei 0, 2, 4, 6 e 8%, o produtor perguntou, e se eu usar 5%? Observe que eu não testei 5%, 0, 2, 4, 6 e 8, mas está entre 0 e 8. Como a minha pesquisa testou de 0 até 8, e ele perguntou, e 5? Eu jogo 5 aqui, ó, o x é igual a 5, 5 vezes o beta 1 mais o beta 0 é igual ao que eu estou estimando que ele vai ter. Senhor produtor, com 5% do modificador, eu estimo que o seu leite vai ficar com tantos por cento de gordura. Se eu tenho certeza, bom, aguarda um pouco, que eu vou saber se a minha equação é realmente precisa para eu te informar algo. Quem é que diz se aquela equação é precisa? É uma coisa chamada coeficiente de determinação. Coeficiente de determinação expressa em percentual o grau de precisão desta equação. Precisões R2 acima de 70 são interessantes. 70% até 80% dizemos que tem uma precisão regular. 70 a 80 dizemos regular. 80 a 90, boa. Acima de 90, alta precisão. Certo? Mas os produtores não vão chegar nesse nível de pergunta. O que eles vão saber é se você recomenda o uso daquele produto. Você recomenda. Ele perguntar, e se eu usar 15%? Ele diz, não pode porque eu não testei. Mas vou testar. A sua próxima pesquisa será 0, 4, 8, 12, 16. Que aí no meio está o 15 que ele te perguntou. Você quer saber se aquilo pode continuar aumentando ou se de algum modo, ao aumentar muito exageradamente aquele produto, começa a prejudicar o animal. Quem garante que aquele produto pode ser consumido em excesso? Tudo em excesso é problema. Né? Até proteína, professor, sim, até proteína. Uma pessoa que se alimenta só de carne vai ter problema. Uma pessoa que se alimenta só de carboidrato vai ter problema. Uma pessoa que, um animal que consome, que você, lá da recomendação diz, 1 kg do modificador orgânico para cada 100 kg de ração. Se você botar 20 kg do modificador orgânico, o que vai acontecer? Certo? Então você pode fazer essa pesquisa. Professor, mas aí os animais vão morrer. Normalmente a gente começa isso em laboratório, utilizando ratos. Certo? Ou até simulações computadorizadas de análises, vamos dizer assim, bioquímicas, né? Mas até o momento se utiliza ratos. Os ratos serão as nossas cobaias, em que eles vão consumir, vão desenvolver doenças, vão desenvolver mal-estares, ou vão chegar a óbito. Então, você colocou pequenas graminhas compatíveis com o corpo do rato, extrapola isso para o touro, né? E diz, olha, no máximo tantos quilos. Mas eu devo pesquisar? Devo. Eu devo pesquisar até o touro morrer? Não. Você já tem um embasamento teórico científico
de que não pode chegar a extremos, né? Você já sabe em ratos, já sabe em pequenos animais, pelo próprio cálculo, pelo estudo que você tem de bioquímica, né? Você fez esse estudo para poder ser zootecnista, para ser mestrado, doutorado. Então você não vai pegar 20 bois, 5 você dá sem modificador, outros 5 com 2%, outros 5 com 10%, outros 5 com 20%, outros 5 com 50%. Né? E aí os 5 bois que receberam excesso morreram. Né? Normalmente você terá problemas com o pessoal que lida com defesa dos animais, principalmente no ambiente de pesquisa. Mesmo porque, para a pesquisa com seres vivos, normalmente você tem que passar pelo conselho de ética. Lá no conselho de ética já teria a pergunta: e essas doses não serão letais para os animais? Não provocarão danos irreversíveis? Não adoecerão os animais a ponto de prejudicá-los? E o seu projeto de pesquisa poderá não ser aprovado pelo conselho de ética e você não fará a sua pesquisa. Certo? E se você fizer a revelia do conselho de ética? Não publica e ainda pode ser punido. Isso está embasado, pessoal, no que nós chamamos de ética profissional dentro do ambiente científico. Ok? Se tiver alguma pergunta, podem interromper. O que é então esse coeficiente de determinação? Lembra do coeficiente de correlação? É ele ao quadrado. Ó. É o R que você já aprendeu a encontrar ao quadrado. Pessoal, por favor, exercitem esses cálculos. Não deixem uma aula que aconteceu quinta-feira passada, você está até hoje sem desenvolver esse cálculo na calculadora, na mão, no Excel, buscando prática, né? Só se aprende na prática, certo? Matemática é praticar. O WhatsApp, você sabe tudo de WhatsApp, de Instagram, sei lá, de tanta coisa que tem na internet hoje, porque você pratica, até com excesso. Quer se tornar um exímio pesquisador ou exímia pesquisadora? Então faça excessos de estudo, exercite excessivamente, do jeito que você faz para aprender Instagram, WhatsApp e essas bobajadas aí que infernizaram as vidas de vocês, certo? Daqueles que não têm controle, obviamente. Bom, só para lembrar aqui um detalhe, vocês sabem que o Oscar Schmidt foi e é ainda o maior cestinha do planeta, foi quem mais fez cesta nesse mundo do basquetebol. Todo mundo aí que você vê aí famoso nos Estados Unidos, que ganha bilhões, não fez a quantidade de cesta que ele fez na vida dele. E ele deu uma palestra aqui numa grande escola de Teresina, né? E uma das coisas que ele disse foi: quando acabava o treino, eu ia fazer cesta. Por meia hora, 1 hora e meia, às vezes 2, às vezes até estafa. Quando eu não suportava mais arremessar, eu treinava mais 10 minutos. Aí, pronto, atingia meu limite, eu não aguentava mais. Então eu fazia mais 10 minutos. Ou seja, ele se excedia no treinamento. Condicionou a ponto dele fazer cestas exibicionistas na televisão, no Globo Esporte, em que ele fez cestas de olhos vendados. Okay? Então, tá mais do que explicado que é o exercício, que é a prática que faz a perfeição. Né? Pois bem, encontrar o R2 é encontrar o coeficiente de correlação e elevar ao quadrado. Certo? Só isso. Quando você eleva ao quadrado, lembre-se que o coeficiente de correlação ele poderá ser de menos 100 mais 100, mas se ele for negativo, ao elevar ao quadrado fica positivo. Portanto, o R2 sempre será positivo. Ele é de 0 a 100%. Certo? O que é 100%? É uma correlação precisa. É uma equação precisa. Existe precisão na ciência? Não, porque sempre haverá uma pequena variação do acaso na minha pesquisa. Está bem aqui ela. Sempre haverá efeito do acaso. E se há efeito do acaso, não é 100% precisa. A minha equação vai estimar uma resposta dos animais ao produto que eu estou testando, mas não vai ser preciso essa resposta, certo? Inclusive, pessoal, por favor, não se esqueçam de, quando forem por aí, da assistência técnica, primeiro, não façam por telefone, não façam por internet,
pode até dar um conselho ou outro, mas uma consultoria zootécnica deve ser feita com presença, com exames, com meio mundo de informações. Não se esqueça que você chega com uma rinite e o médico manda você fazer um raio-x das têmporas, um raio-x da face, manda fazer um raio-x do pulmão e manda fazer um exame de sangue para ver se você está combatendo alguma infecção viral, né? Enquanto que ele bastava te perguntar, você tem alergia a alguma coisa? Tenho. Você sofre de rinite? Sofro. Então isso é uma rinite. Por que ele não diz só isso? Porque pode não ser. Pode ser algo que está evoluindo para um problema maior. Por isso ele pede diversos exames. E por que você, como zootecnista, veterinário, agrônomo, tem que dizer por telefone ou na lata aqui presencialmente qual é o problema daqueles animais que estão consumindo o produto e não estão reagindo bem? Então vamos saber o que é. Aqui em Colinas, no Maranhão, tem um criatório de gado fenomenal, coisa aí para mais de 30 mil cabeças. E esses animais não desempenhavam, não ganhavam peso. Pasto bom, pasto bonito, animais corretamente distribuídos, tantos animais por cada hectare. Tudo, animais de boa genética, e não ganhavam peso. O que eles fizeram? Chamaram um grande pesquisador da área. Ele pediu meio mundo de exames do solo, da ração, dos animais, de sangue, de tudo, e descobriu que faltava cobalto na pastagem. O solo era pobre em cobalto, o cobalto fazia parte de uma grande reação importante na nutrição, na digestão dos animais, né? E na falta dele, aquela digestibilidade não acontecia, mostrando que o animal estava defecando quase o produto que comeu. Então, análise também do material dentro do estômago, ou seja, faz aquela fístula no animal e coleta a ração com a mão dentro do rumen e bota para analisar. Coleta o alimento fresco, coleta o alimento na hora que ele é ingerido, 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. E o que se percebeu? Que o animal continuava, o alimento continuava quase do mesmo jeito, quase 2 horas depois, 3 de ingerido. Então o que estava faltando? Digerir. Por que não digeria? Nas análises descobriu que era falta de cobalto. Certo? Então, ficar atento com esse tipo de... Deve ser isso, deve ser aquilo. Aí o cara faz, não é, não lhe chama mais nunca. Né? Então, para eu te falar sobre o que está ocorrendo na tua propriedade, eu tenho que ir aí, né? E minha hora de trabalho custa tanto, meu deslocamento é tantos por quilômetro, né? E segue o barco. Pois bem, então o R2 expressa o grau de precisão da equação de regressão. Como é que se vê por aí nos artigos? Você diz que R2, suponhamos um R2 de, vamos botar aqui, de 90%. Você vai dizer assim, ó, 90% da variação em Y, 90% da variação em Y está sendo explicada pela equação de regressão. Quer dizer, a distância daqueles pontinhos da reta equivale a 10%, que é o erro experimental, aquele Ezinho lá do modelo. Certo? Então, 10% do que está ocorrendo nos animais não é explicado, não é a ração que está fazendo acontecer. É algo estranho ao produto que você está aplicando. Mas se 90% tem a ver com o que você está aplicando, então você pode recomendar. 70% também pode recomendar. Não se esqueça que agora mesmo estão recomendando uma vacina que a sua eficácia está de 62% a 80%. Quem é que não quer uma ração, uma vacina que de 100 pessoas, pelo menos 60 ou 70 estarão livres desse vírus? Eu tomaria amanhã. Mas você poderá não estar livre. Então, toma a segunda dose para aumentar esse percentual, porque quando a segunda dose é aplicada, esse percentual pula para mais de 90%. Então, professor, mesmo assim, pelo menos 10 pessoas que tomarão essas vacinas não estarão imunizadas? Sim. Né? Por quê? Por puro acaso. Coisas que a ciência não sabe explicar. Por que um determinado indivíduo não desenvolveu esse anticorpo? O produto que você aplicou naquela vacina entrou nele já neutralizado, já sem efeito, por mau condicionamento, né? Mas estava tudo no mesmo lote, tudo igualzinho, tudo foi muito bem feito. Então a genética daquela pessoa não permitiu o desenvolvimento dos anticorpos.
ou desenvolveu anticorpos poucos, ou rapidamente esses anticorpos foram degradados, né? Então são coisas do acaso. Por exemplo, na época da AIDS, professor, a AIDS ainda existe, mas eu falo na época em que ela surgiu igual essa pandemia de hoje. Quem tinha, morria. Descobria com 2 meses, 3 meses, morria disso. Certo? E lá não tinha essa de um percentual morre, o jovem escapa, o adulto não. Era 100%, praticamente quase todo mundo que tinha AIDS morria. Certo? Descobria, fulano teve AIDS. Pouco tempo depois morria daquilo. Né? Até se descobrir diversas drogas e se desenvolveu um coquetel de drogas que faz com que o vírus nunca se destaque dentro do organismo, não se multiplique mais. Ele existe, está lá, a pessoa continua tendo AIDS, né? Tem um produto dentro dele, o vírus, mas nem ele é capaz de infectar outra pessoa, nem ele provoca doença nessa mesma pessoa, mas vai ter que tomar o resto da vida aquele coquetel. Certo? Então hoje praticamente se diz que houve a cura da AIDS. Que é o que vai acontecer com esse vírus aí também. Um dia nós vamos descobrir um produto, uma substância que vai matar esse vírus, vai neutralizar ele, né? E que vai dispensar a vacina. Deixa sem vacina mesmo, quando a pessoa adoecer, toma tal produto. Certo? Como é hoje a AIDS. Né? Não tem vacina contra a AIDS. Né? Mas tem um coquetel de medicamentos que na época se tornou caro, mas o homem vai desenvolvendo até achar um jeito de fazer ele mais barato, e hoje a AIDS está controlada, por isso está cada vez mais disseminando. As pessoas não sabem mais quem tem AIDS, quem não tem, e perdeu um pouco do medo. Né? É um pouquinho de comentário, porque vocês sabem de tudo isso, mas é sempre bom, tem sempre um ou outro que diz, então. Né? Como eu disse, nós estamos numa universidade e não numa faculdade. Faculdade de zootecnia, só ensina zootecnia. Mas você está numa universidade, você aprende de tudo, de mercado, de bolsa, de commodity, de inflação, de taxa Selic, de mercado mundial, efeito do dólar no nosso mercado, efeito da inflação, né? Você aprende economia, aprende política, aprende tudo que você possa imaginar. Não se esqueça que você está entrando numa área e que de repente uma decisão do governo acaba com o seu produto. Já pensou se a lei de patente cair? Então você passa 30 anos estudando, desenvolve um produto que vai resolver um problema gravíssimo no planeta e amanhã todo mundo está fabricando ele. Então você perdeu com isso. Né? Então é importante entender também de política, de patente, de tudo. Por isso tem que estudar, está numa universidade, tem que estudar o ambiente como um todo. Recomendo que vocês leiam e sempre pensem em termos de mundo. Não pensem em Miguel Alves, no Piauí, onde você está sendo o responsável zootécnico de uma propriedade. Pense que o produto que você está vendendo amanhã pode ser comprado pela China, que tem 1,5 bilhão de pessoas. Que se for imitado pela Índia, tem outro 1,5 bilhão. Então, o que você está vendendo, amanhã tem um mercado de 3 bilhões de pessoas para comprar. Que tal você não falar desse produto ainda, enquanto você não tiver um grande conjunto de pessoas interessadas em fabricar teu produto em larga escala, que você produz 100, mas o mundo pode consumir 1 bilhão de quilos. Então, você pode jogar no mercado de ações, desenvolver, sem dizer qual é o produto, tudo em sigilo, mas fazer com que grandes fundos de investidores investam naquele teu produto para que você possa... E aquele produto é tão confiável que muita gente colocou bilhões na tua conta para você desenvolver uma grande indústria, uma grande empresa para produzir o volume que o mercado vai requerer. Certo? Não se esqueçam que as empresas de vacina, por exemplo, receberam injeções de milhões e milhões de dólares. Por quê? Porque todo mundo sabia que o mundo ia querer comprar essa vacina. Então o mundo tem 7 bilhões de pessoas, já tendendo ao 8º bilhão. Certo? Portanto, quem viu uma reportagem no Fantástico sobre um chinês, se não me engano, um chinês, que de uma hora para outra sumiu, está com 3 meses que ninguém vai falar nele. Não sei se vocês se lembram, dono da Alibaba. Ele é um cara que achou um produto, um jeito de ganhar dinheiro, e pediu
a grandes empresas que financiassem aquela ideia. A ideia era criar a Alibaba, que é hoje uma espécie de Amazon, né? Um mundo de investimento, né? Bilhões. Só ele, pessoalmente, é dono de 59 bilhões de dólares. Né? Isso dá 250 bilhões de reais. Bom, só para você ter uma ideia, né, do volume que esse cara detém. E ele partiu de quê? De uma ideia. Isso pode ser você, claro? Pode. Isso pode ser você, Ayrton? Claro que pode. Né? Bill Gates não surgiu à toa, surgiu de uma universidade. Por favor, desculpem aí a digressão, mas é sempre importante falar de tudo. Eu não sei com quem eu estou falando, se com um futuro zootecnista, um futuro ou futura doutor ou doutora em zootecnia, ou se num empresário ou empresária de alto nível, né? Ou num cientista de gabarito impensável. Por isso a gente tem que preparar vocês para tudo. Bom, vamos para um exemplo prático. Está aqui um exemplo prático. Alguém está estudando a aplicação de modificador orgânico em quilograma por 100 kg de ração para rendimento de leite de cabra. Então, quem depende de quem? Quem é a variável dependente, quem é a variável independente? Então, quando você tiver essa pergunta, é só você pensar assim, ó, quem depende de quem? A produção de leite depende do modificador ou o modificador depende da produção de leite? Então, é óbvio que a produção de leite depende do modificador. Eu só ensino um exemplo de um concurso, o X estiver embaixo, o Y estiver em cima. É só você se lembrar quem é que é o X. O X é o que você está aplicando para ver a influência dele em Y. X é a variável independente e Y é a variável dependente. Certo? Então, estão aqui testados. Eu quero saber o seguinte, ó, como é que fica o gráfico? Qual é a equação que rege este fenômeno, né, da produção de leite de cabra em função desse modificador? Se eu quero saber a equação, eu encontro o beta 1, depois encontro o beta 0. Então estão aqui os cálculos, vocês podem revê-los depois. Só a título de relembrar, somatório de x, y e 0 vezes 081, 1 vezes, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e soma. Achou este valor. Quem é esse valor? Soma de x. 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4. Quem é a soma de y? Esse valor mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Quem é o n? O número de doses que você está testando. 1, 2, 3, 4, 5. A propósito, observe que há uma equidistância entre as doses. No passado, década de 90, essa equidistância era importante, porque os cálculos eram feitos na calculadora, na mão. Mas hoje, com o advento do computador, você pode testar doses sem ser equidistantes. Melhor que sejam equidistantes. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Se fosse 0, 2, aí você pode 4, 6, 8. 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Okay? Bom, quem é aqui embaixo? Somatório de x ao quadrado. Quadrado mais quadrado mais quadrado mais quadrado mais quadrado deu 30. Quem é somatório de x ao quadrado? A soma de x é 10 ao quadrado 100. Por 5 doses, 100 por 5, 20, 30 menos 20, 10. Então, um menos o outro, tira aqui, achou o beta 1. Joga beta 1 na fórmula. Quem é a fórmula? A média de y. Quem é a média de y? É somar os valores de y e dividir por 5. Está aqui, ó, 269. Quem é beta 1? Você acabou de achar. Então, somar a média de y menos o beta 1, está aqui, vezes a média de x. Quem é a média de x? É a soma dos valores de x por 5. Então, achou o beta 1. O beta 0. Achado o beta 1 e o beta 0, você monta a equação. Está aqui a equação. A produção leiteira em quilograma de leite por cabra é igual ao que cada cabra já produz naturalmente, mesmo sem você fazer nada. Ó, observe, ó, 0 daqui, ó, 0. 0 vezes isso é 0. Então, se você não aplicar nada, ela já produz alguma coisa. Mas o beta 1 que você achou vezes o produto que você está testando. Portanto, alguns livros, algumas teses, aliás, preferem escrever assim, ó,
rendimento de leite, aí bota aqui, entre parênteses aqui, quilograma por cabeça, é igual a esse valor mais isso aqui vezes modificador orgânico. Escreve literalmente aquilo que está sendo pesquisado, para o leitor saber do que se trata, ao invés de ficar y, como se fosse uma aula de matemática. Certo? Bom, e o produtor pergunta, eu posso testar, e se eu colocasse 6 quilos do modificador? Eu não pesquisei. Então, 3,5, aí você vem aqui, ó, 3,5 vezes isso, mais isso, estimo que o seu rendimento de leite por cabra vai ficar em tantos quilogramas de leite por cabra. Certo? Tem certeza? Existe sempre uma margem de erro, mas é muito próximo disso. Será que é mesmo? Então vamos saber o R2. Pego esses dados, acho o R e elevo ao quadrado. Então, pego aqui o R, ó, achei o R e elevo ao quadrado. Deu 98,54%. 98,54% da variação em Y está sendo explicada pela equação de regressão. Eu ainda posso continuar bem aqui, eu não vou escrever para não mexer com a nossa gravação. A equação de regressão possui alta precisão experimental. Traduzindo, se o produtor me perguntar, e se eu usar 2,5 kg do modificador? Aí eu vou e jogo na equação. 2,5 vezes isso, eu posso estimar e digo para ele, vai acontecer isso aqui, ó, muito próximo do que eu te disser, vai acontecer no teu rebanho. Certo? Professor, mas será que vai mesmo? Veja só, não se usa muitas vezes essa expressão, mas o certo é você pensar assim, ó, nas condições que você fez a sua pesquisa, se o produtor fizer uso desse modificador, vai ter a resposta que você está estimando. Quer dizer o quê? Se você testou para cabras Sanner, que é uma raça de cabra leiteira, então isso vale para cabras Sanner. Professor, então se ele mexer com outra cabra, outra raça de cabra de leite, não vale? Tem que fazer outra pesquisa. Certo? E aí passa a valer. Por isso que tem tanto TCC, tanto PIBIC, tanto dissertação de mestrado, tese de doutorado, por isso tem pesquisa toda hora. Né? Professor, e se eu fizer para cabra Sanner em Teresina, vale para cabra Sanner em Areia na Paraíba? Areia na Paraíba é um ambiente frio, serrano, muito úmido. Bom, tem que testar para saber se o ambiente de lá não vai provocar estresse no animal a ponto de inibir esse efeito ou até potencializar esse efeito. Então, cada caso é um caso e em cada desses casos terá que ser feita a pesquisa. A França não usa esse modificador conforme o Brasil disse. E até pode usar. Mas enquanto o pesquisador de lá não testa. Na hora que o pesquisador de lá testar a pesquisa que você fez no Brasil lá, se ele confirmar o resultado, vai dizer, de fato, modificador orgânico funciona para a criação de gado de cabra de leite. E se não confirmar, diz, contrariando o que ocorreu na pesquisa da doutora Maria Clara lá no Piauí, aqui na França, as raças da cabra tal não desenvolveram maior produção de leite quando utilizou esse modificador orgânico. Mas pode ser que na pesquisa dele não deu. Outro pesquisador francês em outra região da França, com outra raça de cabra, testa e diz, não, mas para essa raça aqui deu. Pessoal, por favor, entendam que a pesquisa não tem fim. Sempre será desafiada e a cada desafio gera uma hipótese e essa hipótese deverá ser testada. Não se esqueça que mal se desenvolveu a vacina, já surgiu uma nova cepa do vírus. E já se está pesquisando. A vacina também controla essa nova cepa? Estudos preliminares estão dizendo que sim. Ótimo, que bom. Mas estudos preliminares, falta ainda ter a certeza. E nos próximos meses nós saberemos disso. E se não, temos que modificar a vacina. Ou seja, não teremos fim para a pesquisa. Estava tudo organizadinho, o mundo estava convivendo com malária, com dengue, com H1N1, com meio mundo de coisa, com hepatite, com essa doença que está no cérebro, como é que chama, meu Deus do céu? Depois eu lembro aqui. E todo mundo convivendo, indo para as festas, está tudo ótimo. Quando surge um vírus desse, pronto, o mundo todo está em revolta. Certo? Portanto, seremos nós pesquisadores
e estudiosos sempre desafiados. E aquele que não for pesquisar, pessoal, você é zootecnista de campo, mas vai usar o resultado da pesquisa. Que isso você só terá conhecimento se ler, se for ao congresso, se for ao simpósio, se for aos eventos científicos para saber o que está acontecendo de bom. Você é zootecnista de um plantel de 1000 cabeças de gado de engorda, 1000 bois de engorda, e não sabe que tem uma novidade na ração que estão usando lá no Paraná? Como é que você não sabe disso? O seu patrão, se não for você mesmo, deveria ter enviado você para o congresso de lá para saber como é que está, que novidade é essa. Aí você vai lá, estuda a novidade, traz para cá, testa em alguns animais, ou financia a Embrapa para testar, e uma vez testado, você faz uso na sua tecnologia, na sua empresa. Isto é uma grande rede de pesquisa que se forma. Os empresários financiam vocês, pesquisadores, empresas pesquisadoras, para obter os resultados prontos, né? Uma grande empresa pode ter sua própria equipe de pesquisa, mas pode financiar projetos de pesquisas, como a Petrobras financia, como a Natura financia e assim por diante. Que quadro é esse, professor? Aqui é só dizendo o seguinte, ó. Essas são as doses que você pesquisou, e esses aqui são os rendimentos que você conseguiu na sua pesquisa. Mas, com esses valores, você encontrou esta equação. Ao utilizar as doses que eu testei na equação, que valores eu estou estimando? Estes. Observem que os valores que a tua equação estima diferem um pouco daquilo que obteve na pesquisa. Essa diferença é o quê? É o acaso. Tua pesquisa está dizendo que, em média, as cabras irão produzir 700 gramas de leite se você não usar modificador. Mas na tua pesquisa foi 81, foi 810 gramas. Certo? Bom, se eu usar 1 kg do modificador, eu vou produzir em torno de 1,70. Mas na minha pesquisa não foi 1,40, portanto tem diferença entre o valor que a minha pesquisa obteve e o valor que minha equação está estimando. Mas minha equação é precisa? Posso usá-la? Pode. Por quê? Porque meu R2 deu quase 100%. Minha equação é precisa. Então, se o produtor perguntar, se eu usar 2,8 quilos, você vem aqui, ó, 2,8 vezes isso, mais isso, e diz, eu estimo que você vai conseguir tantos quilogramas de leite em média por cabra. Certo? Por que estimo? Porque o real, só quem vai ter é o próprio produtor quando fizer uso. E muitos deles não terão o sucesso que você espera. Muitos deles não, pouquíssimos deles. Né? Cerca aí de 5%. O resto vai ter sucesso e vai elogiar a doutora ou o doutor zootecnista que chegou aqui na Emater e melhorou tudo para nós aqui. Na criação de peixe, na criação de frango, na criação de porco, na criação de boi. A mulher entende de tudo. Por que você entende de tudo? Porque foi para um evento da Embrapa, foi para um evento da universidade, participou dos eventos mundiais, agora online. Bom, e ainda disso, leu muitas vezes. Mas vamos dissecar a equação. O que é esse 686? Né? Aliás, pessoal, vou ter que escrever, ó. Não é 686, 0686. Nem que eu perca, mas eu vou corrigir. Certo? Nem que eu perca essa gravação, mas eu vou corrigir. Bom, depois eu corrijo. Deixa aí. Pois bem. Então, tá aqui. O que é esse 0686? É o que aquelas cabras já produziam de leite sem o modificador. 0. Certo? Na tua pesquisa. Né? Tua pesquisa está dizendo que sem esse modificador, em média, as cabras daquela raça, nas condições que você pesquisou, vão produzir em torno de 700 gramas de leite por cabra. Bom, e o que é esse 102? Esse 102, que é o beta 1, é o ganho que cada cabra terá para cada 1 kg do modificador que você está usando. Então, para cada unidade de X, eu vou ganhar isto aqui em Y. Então, pessoal, numa equação por aí, você está num congresso, num evento,
alguém te mostra uma equação assim, ó, né, como essa aqui, você pensa assim, ó, ele está testando lá, por exemplo, teor de proteína na ração para criatório de suíno. Você olha para cá e diz assim, ó, para cada 1% de proteína, eu vou ganhar 1 kg em cada porco. Oh, beleza, 1 kg em cada porco para cada 1%. Ele está testando até 20%. E está dizendo que quanto maior a proteína, maior o ganho. Eu vou usar 20 na minha ração. Porque 20% dá 20 vezes isso, eu vou aumentar 20 kg em cada porco. Né? Sem isto, meus suínos estariam pesando isto. Né? Com 0 de proteína, eles já estariam produzindo isto. Mas com o produto que a doutora está recomendando, ou o doutor, eu vou ganhar 1 kg para cada 1 kg do que ele está propondo. Então vale a pena. Certo? Pois é isso. Essa equação é confiável? Está aqui ó, o R2 indicando que sim. Por que os pontos não tocam a reta? Porque existe o efeito do acaso. Certo? Pois bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. E aqui nós temos um exercício proposto para vocês exercitarem esses cálculos. Certo? Eu vou parar a gravação para a gente não perder o que já fizemos. Por favor, torçam para dar certo. Né? E eu tomara que dê, tomara que dê, tomara que dê. Parei. Ok?